Olá, gente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Marques e, como eu falei para vocês, eu trago conteúdo de assistir aqui no meu Instagram. Só que esse mês, e eu disse para vocês que eu ia inaugurar um novo quadro aqui, que é mais ou menos a gente analisar um pouquinho de livros. O primeiro livro é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Por que Triste Fim de Policarpo Quaresma? O que ele tem a ver com as questões raciais que a gente discute aqui? Bom, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Quem foi Policarpo Quaresma? De onde surgiu Policarpo Quaresma? Policarpo Quaresma surgiu da ideia do autor Lima Barreto, um dos maiores autores do Brasil. Lima Barreto nasceu no ano de 1881, ou seja, a gente já pode analisar um contexto aí que são 7 anos antes da abolição da escravatura. Então, Lima Barreto viveu numa sociedade extremamente racista ainda, uma sociedade pós-abolição e uma sociedade que as pessoas negras ainda trabalhavam para os senhores das fazendas. E isso é muito demonstrado aqui na visão de Policarpo Quaresma, que não é alguém que exista, mas é um personagem criado a partir das visões de Lima Barreto sobre o subúrbio do Rio e sobre o que ele traz do ufanismo que ele carrega, o Policarpo Quaresma no caso, sobre essa questão desse nacionalismo extremo, né? Exuberante, esse nacionalismo que a gente vê na veia do Policarpo Quaresma e que leva ele, inclusive, ao fim dele, e a esse triste fim tão dado pelo livro Policarpo Quaresma. E então a gente consegue entender que é muito importante a leitura desse livro, principalmente que quem vai fechar o vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que ainda não sabemos quando vai acontecer, mas é uma leitura que eu indico, tá? E aqui no final a gente tem assim uma frase, ó: não recebia ninguém, vivia no isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos. A única desafeição que mereça fora do doutor Segadas, um clínico afamado num lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo. Quaresma viveu numa idade em que as pessoas achavam que os livros eram coisas, quem lia demais discordava demais. E a leitura, ela traz essa questão pra gente, ela traz esse poder da gente conseguir formar sensos críticos. Então isso aqui é muito bem questionado dentro do livro. Policarpo Quaresma, inclusive, foi chamado de louco porque ele queria que a língua tupi-guarani fosse oficializada no Brasil. Então a gente percebe esse contexto entre o que o Policarpo Quaresma queria impor. Policarpo Quaresma, ele era um nacionalista extremo, tanto que ele tinha um sítio que se chamava Sítio do Sossego, e lá nesse sítio ele via as laranjeiras, enfim, as plantações, e ele não queria adubar com nenhum adubo de fora, porque ele dizia que as terras do Brasil eram ricas demais. E Policarpo Quaresma acaba, infelizmente, sendo chamado de louco, indo para o manicômio, e ele termina com um fim horrível, dado pelo Floriano Peixoto, né? Na questão ali ele traz também essa questão do governo ditatorial, e isso é muito questionado aqui dentro do livro, e a gente começa a ver essas questões, tá? Então foi uma análise bem superficial. Posso trazer uma análise mais detalhada para vocês desse livro aqui, que é incrível. Então essa é a minha leitura de recomendação para vocês essa semana. Semana que vem a gente volta com mais uma recomendação.